Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto aqui hoje. Um gerente brilhante no Brasil pode falhar miseravelmente no exterior. Olha isso. E queimar 250 milhões de dólares do seu caixa. E o pior, aquele diretor que bate metas, mas está gritando, está tratando a sua equipe de forma inadequada, pode estar sabotando o crescimento da sua empresa a longo prazo. No Zestcast de hoje, entramos na parte 3 do livro Execução, para te mostrar como conectar com o seu time, com a estratégia real do negócio. Roda a vinheta, vamos começar? Manu, bora então. Hoje nós vamos falar do capítulo 6 do livro, e é o processo de pessoal, unindo a estratégia e operações. E, Manu, os autores, eles abrem esse capítulo dizendo que a maioria dos RHs tradicionais erra porque avalia o trabalho olhando para o passado, enquanto a execução exige um olhar para o amanhã. O que isso significa na prática? Gente, pessoas é o mais importante de uma empresa, né? Porque são pessoas que vão traduzir a estratégia em realidade operacional. Então, eu posso ter a estratégia mais bem elaborada, descrita, desenhada, com pesquisa de mercado, com tudo. Mas se a execução falhar, você nunca vai alcançar o potencial ali do seu negócio. No RH tradicional, foca de maneira muito burocrática no que as pessoas estão fazendo hoje. Já o processo de pessoal focado em execução faz perguntas difíceis. As nossas lideranças têm capacidade de entregar esse trabalho que o mercado vai exigir de nós amanhã? Então, quem não faz essa pergunta acaba cometendo erros que custam bilhões. Essa semana, numa mentoria, a gente estava falando sobre pessoas, cultura e performance. E aí, a gente ficou discutindo bastante sobre como que os elementos da execução e ferramentas e atitudes e formas de fazer isso fazem uma grande diferença. Então, foi uma mentoria muito rica e a gente não precisa fazer planos mirabolantes para fazer essa execução acontecer. Tem que ter cadência nos ritos. Eu falo muito sobre ritos de gestão aqui. Ritos de resultados, acompanhar e fazer perguntas. Não é só olhar o retrovisor, né, para ver o que está falhando, para ver onde que o indicador está alcançando. É olhar para o futuro. Muitas das vezes, o que eu vejo? Vou fazer o feedback. Aí foco no feedback só ali em todo o que aconteceu de erros naquilo, mas não projeta a partir daquilo o próximo passo, o desenvolvimento daquela pessoa, qual que é ali o desempenho que ela teve e qual que é o potencial dessa pessoa que ela precisa, o que ela precisa dali para frente. Mas nós vamos entrar mais em detalhes aqui do que o livro traz de ensinamentos para a gente. Boa. Manu, o livro traz um exemplo doloroso sobre isso. Uma empresa de produtos químicos investiu 250 milhões de dólares, Manu do céu, é muita grana, para construir uma fábrica na Indonésia. O CEO pegou um gerente de fábrica brasileiro, tinha um histórico impecável, excelente no Brasil, e colocou ele para tocar todo o projeto. E o resultado? Um desastre absoluto. Atraso nas obras e a incapacidade de vender. Onde foi que a liderança errou para escolher essa pessoa? Esse é um negócio muito interessante. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de um país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, com uma história completamente diferente, e levou ali um profissional puramente baseado em competências técnicas, mas ignorou o contexto o qual aquela nova unidade estava inserida. Esse profissional era excelente, engenheiro, técnico, mas não era um gerente geral. Ele não tinha uma visão de negócio, não sabia como que uma empresa gera dinheiro, não entendia do mercado local, os preços, as relações governamentais da Indonésia, a estratégia da empresa era boa, mas o processo de pessoal que foi focado ali em execução falhou não se perguntar quem são as pessoas que vão executar essa estratégia, e elas realmente sabem fazer isso nesse novo cenário? Passado não garante futuro. Eu vou trazer um exemplo de um livro que eu gosto muito e eu fico muito reflexiva quando eu penso na história do Brasil. Esse livro chama 1808, A Chegada da Família a família real portuguesa no Brasil. E é um contexto que eu uso muito para refletir sobre cultura.
a gente sabe na história que a família real ela veio fugida de Napoleão Bonaparte por causa da guerra que estava acontecendo, né, na Europa. E o que a gente tem no nosso Brasil, gente? E aí aqui é totalmente com um olhar de cultura e de pessoas. Os índios, né, com uma cultura de subsistência, ou seja, plantar, colher, comer, caçar, comer, cultura, forma de viver. Nós temos a chegada da família, que trouxeram muitas pessoas que estavam em condições de prisão, de pessoas que tinham uma condição financeira que não estava boa, pessoas que tiveram que sair das suas vidas, das suas casas. Imagina a situação dessas pessoas, beleza? Mas essas pessoas. E também negros traficados da África, pessoas que vieram e passaram por todo esse turbilhão, que eu não vou entrar nos detalhes da história. A nossa cultura é formada dessa origem das pessoas. E muitas das vezes eu paro para pensar na maneira com que a gente pensa hoje e a origem do nosso povo. Óbvio que o Brasil é um Brasil continental, né? Um país continental, com dimensões continentais, e vieram outros povos também. Mas a mistura disso tudo, né? A junção de todas essas culturas forma a cultura que a gente tem, que são pessoas diferentes, que estamos aqui, né, há pouco mais de 500 anos, né, pegando a linha do tempo da descoberta do Brasil, e dita muito sobre o que somos e como agimos. Pegando essa analogia, gente, sem entrar aqui em nenhum mérito de como o Brasil é hoje, tudo, como que isso se transformou, né, na gestão do nosso país. Vamos trazer essa analogia com essa mistura de povos, de formas diferentes de pensar e trazer para esse cenário que a gente está falando aqui. Nós levamos um executivo que não tinha essa experiência de ser gerente geral, era técnico, e ele não tinha as competências para lidar com aquele novo contexto de um novo país, novas relações, novas formas de lidar. Então, isso causou um estrago muito grande no resultado desse novo empreendimento. Por que a gente está falando isso? Não é só competências técnicas ao escolher uma pessoa. Preciso olhar para atitudes, preciso olhar para habilidades e preciso olhar o contexto qual aquele profissional estará inserido. Então, eu estou trazendo um pouco de recheio, até trazendo outras vivências. Esse livro eu já li ele algumas vezes e ele me traz muita reflexão quando eu estou falando de cultura, né? E aí eu pego todo esse contexto e trago para o mundo empresarial e faço muitas reflexões desse tema. Interessante, né? Bem louco pensar nisso. Sim, Manu. E continuando, né? Tá trazendo o gancho do que tu falou das competências, porque, e além do erro de competências, existe o erro de comportamento. E o livro, ele narra o caso do Jones, um vice-presidente executivo de uma companhia ferroviária, e ele controlava 80% do orçamento, mas era um autocrata rígido, gritava com as pessoas e destruía a moral do time. O CEO, ele tentava mudá-lo com conversas mansas, até que Jones foi vulgar e condescendente com o próprio CEO em uma reunião pública. Ele foi demitido e o substituto dobrou o preço das ações em 4 anos. Qual a lição que nós tiramos aqui? Então, gente, conversas honestas, né? Será que esse gestor, de fato, mostrou a realidade, insistiu no realismo com aquele executivo? Né? Posicionamentos como esse de pessoas, e a gente sabe que existe, infelizmente, sugam a energia da organização, impedem que as pessoas desenvolvam. Imagina você ter alguém que está ali te tratando dessa maneira. Muitas empresas toleram esse tipo de pessoa, porque eles entregam números no curto prazo, mas o custo invisível para a cultura e para a retenção de talentos é muito devastador. O líder que atinge metas, destruindo a equipe, né, precisa ser dispensado rápido, não dá para ter essas pessoas. Neste processo, precisa ser dado os feedbacks adequados, as conversas sinceras, né, o desenvolvimento dessas pessoas no âmbito de inteligência emocional. O livro mostra que um feedback imediato e firme sobre o comportamento, ele é crucial, antes que o estrago seja irreversível. Essa semana, isso é muito genuíno que eu estou contando para vocês, das experiências que eu vivencio nas empresas. Eu ouvi um caso que me chamou muita atenção. Uma executiva recém-contratada
para um cargo de gestão, de alta liderança, e ela estava participando ali da gestão junto com sócios, com outros diretores. Houve uma discussão mais acalorada nesse grupo de comunicação, e a pessoa simplesmente falou assim, saiu do grupo, falou assim, não quero mais. Saiu, e aí, atitudes como essa de inteligência emocional, a gente vê a todo momento nas empresas. Então, os gestores e os líderes precisam ter muito cuidado para conduzir essas pessoas, e as pessoas também. A gente sabe que a gente está vivendo um mundo de muita infoxicação. Então, intoxicação por muita informação. É informação nos bombardeando a todo momento. Como filtrar, como cuidar disso, como cuidar para que haja equilíbrio, né, das pessoas, para que isso não cause esses estragos tão grandes. E, gente, não é privilégio dessa empresa que a gente está contando esse caso, não. Eu vejo muito disso. Profissionais são contratados por competências e demitidos por comportamentos. A todo momento a gente vê isso. Né? E aí a ajuda de profissionais, de coaches, de terapeutas, de o tema muito quente, né? Saúde mental das pessoas, é para cuidar disso. Então, o livro traz outras coisas, né? Traz pilares de processo de pessoal sólido que nos ajudam a gerir, né, da melhor maneira esses tipos de cenários. Vamos ver o que fala mais aqui para gente. Perfeito, Manu. O comportamento, ele dita a execução, né? E para fecharmos, então, com chave de ouro, o livro resume que um processo de pessoal sólido precisa ser baseado em 4 elementos fundamentais. Como a metodologia da Zest se conecta com esses pilares, Manu? Olha, eu gosto muito de pensar em pilares, em diretrizes, porque isso ajuda muito na cultura, na hora que você está fazendo os rituais e trazendo essa tradução para a parte prática das empresas. Ligar o processo de pessoal ao plano estratégico de curto, médio e longo prazo é um desses pilares. Como é que a gente conecta isso? Através dos rituais, no acompanhamento. Então, pegar elementos como planejamento estratégico, propósito, missão, valores, as diretrizes estratégicas, né? Quais são os objetivos e o rumo que aquela empresa quer dar? Quais são ali os grandes gatilhos orçamentários? Quais são o desdobramento dessas metas por áreas? E acompanhar isso em rotinas, né, minimamente mensal, junto com esses líderes, já faz uma grande diferença nas empresas. Então, pensem nisso, gente. Ligar o processo de pessoal ao plano estratégico. Eu estou falando de estratégia, estou falando de diretrizes, estou falando de orçamento, estou desdobrando em metas e estou envolvendo e comunicando essas pessoas, principalmente a primeira camada de liderança. O segundo pilar, desenvolver um pool de liderança com plano de sucessão robusto para mitigar riscos. Gente, eu vou falar no número das empresas, assim, vou fazer uma estimativa das empresas, das pequenas e médias empresas que hoje eu atendo, né, na consultoria, na mentoria. 90% pelo menos não tem plano de sucessão. Nem tem mapeado. E isso é um grande elemento de gestão, estratégia de pessoas, porque ter plano de sucessão, eu não estou falando de sucessão familiar de empresa, sucessão de cargos, da camada de liderança, das posições estratégicas, pelo menos das empresas. Então, se você não faz plano de sucessão, não sabe como fazer, me chama aqui que eu posso te ajudar. A gente tem criado muitos planos de sucessão, como mapear, como fazer essa estratégia, e a gente pode ajudar nisso. Terceiro pilar, decidir o que fazer com quem tem mau desempenho. Sem enrolação, gente. Não tem essa assim, não, deixa passar. Vou dar um exemplo, outro caso. Recentemente, estava numa empresa, fulano teve esse tipo de comportamento e tal, não serve pra gente. Ok, primeira pergunta que eu fiz pro gestor, já fez o feedback? Já conversou com essa pessoa? Já trouxe os pontos que não estão adequados? Já fez o alinhamento de como que deve ser o perfil, o comportamento que foi inadequado e como que deveria ser? Aí a pessoa ficou assim, me olhando. Não, eu vou fazer ainda assim. Feedback corretivo é na hora. Não tem essa depois. É ali, aconteceu, falou. Então, com o meu time de liderados, eu sempre tentei, pelo menos, manter a prática assim. Errou? Eu disse, vem cá. Aconteceu isso, deveria ter acontecido assim, e esses são os próximos passos para você seguir. Sem enrolação, com uma honestidade muito grande dessa informação. Isso é super importante. Quarto pilar, mudar a missão do RH. Gente, RH não é para fazer folhas de pagamento. Ponto.
RH não é para ser burocrático. RH não é para fazer papel de líder. Quem faz esse feedback que eu acabei de comentar é líder, não é RH. RH traz o quê? Metodologias e fluxos e ferramentas para líderes executarem em suas células, em suas áreas e em suas operações. Não é transformar tudo em burocracia, é um parceiro de negócios focado em operações, focado na estratégia. Na Zeste, a gente cria ritos e ferramentas para tirar esses 4 pilares do papel, gente, colocar eles na rotina, né, das empresas, empresários e empresárias do nosso Brasilzão aí, que eu falei até um pouco de história hoje no nosso episódio. Os causos hoje foi sobre o Brasil também, né, Manu? É, exato. Manu, que aula, viu? E, pessoal, se vocês querem que a empresa de vocês cresça com consistência, pare de avaliar o seu time olhando apenas para o espelho retrovisor. A Manu sempre fala isso, né, Manu? Sempre. Para Então, de olhar olhe para e olha frente, para a brisa. né? Olhe para frente, proteja a energia da sua equipe contra líderes tóxicos e conecte as pessoas com a estratégia. E se tu precisar de ajuda, Manu já falou aqui, precisa de ajuda para implementar essa cultura na tua empresa, conheça a metodologia da Zest, conheça a Manu. Manu tá aqui pronta, né, Manu? É isso. Muito legal isso, Vanessa, porque eu recebo clientes a todo momento com essa solidão sobre, né, com dificuldades de como operar. Então, a gente faz consultorias técnicas, a gente faz mentorias. Lembre-se, o seu plano estratégico não só é bom quando você escolhe as melhores pessoas para executá-los. Então, pensa muito em execução, e eu amo mesmo esse livro, tanto que eu resolvi fazer esse review aqui, de contar casos que eu vivo na minha trajetória, nessa jornada aí de 21 anos de carreira. Eu espero vocês no próximo episódio, e eu espero que vocês gostem, comentem aqui e tragam aqui quais são os seus desafios. Até o próximo episódio, pessoal! Tchau, gente!